Plano de Retomada Econômica Pós-Quarentena da Fiesp. Esse foi um documento que eles fizeram, recentemente apresentado, e eles trazem como é que nós devemos nos comportar quando a quarentena acabar e nós tivermos que voltar para as nossas atividades. Então eles selecionaram aqui vários importantes segmentos do setor econômico e fez recomendações para cada um deles. Eu vou vir aqui discutir com vocês aos pouquinhos. Hoje eu vou falar sobre creches, escolas e sobre fábricas. Sim, as nossas crianças vão precisar voltar às atividades de ensino e muitas vezes crianças mais novas, como em creches, e essas creches precisam estar preparadas para receber essas crianças em função desse novo problema no mundo, que é a possibilidade de pandemias. Então eu separei aqui dois dos segmentos, que é a parte de creches e escolas e a parte de fábricas, a parte industrial, que são vários segmentos e eu vou vir aqui falando para vocês. Mas eu estou trazendo essa discussão para vocês entenderem o momento que nós estamos passando, né, que é um momento de uma crise sanitária, uma crise de saúde, que está muito relacionado à incapacidade dos hospitais de absorver todas as pessoas em estados críticos, e que em países pobres, em países onde o nível de corrupção é mais alto, é muito mais difícil você encontrar um hospital com qualidade. E o mundo se assustou e decidiu colocar todos em quarentena, porque em quarentena o vírus vai circular mais lento e as pessoas que forem pegando de forma mais lenta, uma parcela dessa população que é frágil, né, que são as pessoas sensíveis a essa doença, que quando se infectarem e apresentarem sintomas ruins, elas chegariam nos hospitais e teriam condições de serem atendidas. Então eles conseguiram, essa foi o primeiro conceito que as pessoas tiveram, de fechar as portas e manter as pessoas em casa. E depois entraram as barreiras sanitárias para que essas pessoas pudessem se locomover, né, dentro da cidade, para ir num supermercado, num posto de gasolina, numa farmácia. Então começou-se a se falar bastante com relação a esses protocolos. E como é uma doença, como é um vírus, ele vai permanecer, né, por décadas, até que se exista uma vacina, e ele vai estar infectando as pessoas, e as pessoas vão estar apresentando esses sintomas, e parte da população vai se tornando imunizada. Não se sabe quanto tempo leva para a população se imunizar, que seriam pessoas que pegaram o vírus, foram assintomáticas, ou que tiveram pequenos sintomas, ou que precisaram de tratamento, mas se imunizaram, né? Porque o corpo desenvolve imunidade, até que esse vírus se transforme em um outro vírus e ele volte a prejudicar. Então é uma questão que vai continuar para sempre. Então é importante entendermos o porquê que nós devemos agora conviver com essa questão de doença, de vírus, de lockdown, de economia, de política, e como é que nossas vidas vão funcionar daqui para frente. Muitos dizem que nunca mais vai ser a mesma coisa, mas na verdade as coisas mudam sempre, né? E outros acham que depois disso as pessoas vão entrar numa onda mais racional e vai tudo seguir num fluxo normal. Mas sem mais perder o foco aqui com relação às creches, escolas e fábricas. Então eu vou elencar aqui o que esse plano de retomada da economia fala com relação ao que as creches e escolas devem fazer para no momento quando a quarentena acabar. Então eles sugerem que ensino médio não reabra, pelo menos por enquanto, né? Lá no Canadá, por exemplo, as universidades só vão abrir a partir do ano que vem. Está tudo fechado, foi decidido isso semana passada, ponto final. Eles sugerem, estamos falando de creches e escolas, eles sugerem o uso de infravermelho na entrada, então aquele aparelhozinho que você mede a temperatura na testa da pessoa, né, para saber se aquela criança que está entrando, ela não está com uma temperatura que possa indicar a presença de um vírus. E é claro que é um aparelho caro, um aparelho difícil de se conseguir, que precisa de um conhecimento técnico para utilizar aquilo, para fazer as leituras, para fazer manutenção e tal. E é quase que impossível ou impossível para que todas as escolas e creches do Brasil tenham um aparelhozinho desse para fazer medição de suas crianças. E aí, se a criança tiver com a temperatura fora do controle, estou falando aqui as orientações deles, né? Você encaminha uma série de entrevistas para aquela criança, para o pai da criança, e de acordo com as respostas você fala, essa criança tem uma possibilidade de ela estar infectada, então recomendo que a senhora procure um posto de saúde, leve ela para casa, para que aquela criança seja barrada ali na entrada, né? Lavagem das mãos,
né, fundamental, a questão de lavagem das mãos, e eles falam que é importante que a escola invista no correto procedimento de lavagem das mãos, não é apenas deixar uma torneirinha lá com sabão, né? Banheiros limpos, né? Limpeza de banheiro envolve treinamento, capacitação. Eu, particularmente, a nossa empresa trabalha com consultoria e com certificação na área de limpeza hospitalar, por exemplo. E são procedimentos bem complexos que envolvem produtos certos, equipamentos certos, pessoas treinadas, para que você evite uma contaminação cruzada. Então, garantir banheiros limpos de escolas e creches é algo muito trabalhoso para uma civilização como a nossa, que ainda não tem saneamento básico ainda nas ruas, né? Álcool gel nos espaços, que todos os espaços da creche, da escola, existam pontos de álcool gel disponíveis. Desinfetar com maior frequência, aí volta aquele assunto dos desinfetantes, né? Porque muitos dos produtos que nós utilizamos como desinfetantes, quando são diluídos, perdem a função de desinfetar. Então, mais uma vez, todo o conhecimento específico na parte de desinfecção. Aumentar o fluxo de ar, né? As escolas com as janelas o tempo todo abertas, né? E escolas e creches com ar-condicionado tem que aumentar o fluxo do ar. Uma comunicação interna inteligente com as crianças, com cartazes, para que o tempo todo as crianças fiquem se atualizando com relação ao que fazer. E descarte correto do lixo. Tá? Todo lixo que é produzido na escola ele precisa ser descartado de uma forma correta. Olha, eu acho que são muitas coisas interessantes. Isso aqui é quase como um padrão de certificação para uma escola sustentável. É uma coisa que normalmente a gente leva um ano para implementar dentro de uma escola. Envolve dinheiro, envolve consultoria, envolve avaliações e muitas vezes as empresas não conseguem atingir um grau máximo com relação a todos esses padrões. Então eu não sei se uma escola e uma creche vai conseguir avançar muito fácil com relação a isso. Por outro lado também, por um país como o Japão, eu acho que isso aqui tudo é perfeitamente viável para eles lá, porque praticamente todas as escolas e creches lá já tem isso aqui, né? Exceto o medidor de temperatura, né? Bom, e com relação às fábricas, aí dá para ter uma ideia com relação a esse setor, né? Ele sugere revisar layouts, né? Atenção aí fabricantes, né? Empresários que têm uma linha de produção. Revisar layouts quer dizer como as pessoas vão, se elas estão muito próximas, mudar as mesas, afastar, para que o parque industrial, as pessoas possam ter um distanciamento entre elas, né? Segmentar funcionários e fazer mapeamento. Então, se você souber as equipes que estão trabalhando em determinadas áreas, então uma empresa que é muito grande, uma fábrica que é muito grande, é importante saber se o funcionário que está indo para casa todo dia e voltando, se ele manifestar novamente o sintoma, como ele pode ser identificado rapidamente, isolado, e aquele grupo que estava com ele também possa ficar monitorado. Então é uma coisa muito complexa de se fazer. Uma coisa fácil é deixar as portas abertas, né? Algumas fábricas podem deixar, outras não, então é interessante ver como é que faz isso. Uma limpeza especial 3 vezes por turno, então a cada turno, né? Empresas que trabalham 24 horas, né? Com 3 turnos, a cada turno teria uma limpeza especial, três limpezas especiais. Limpeza das ferramentas principais 2 vezes por turno. Tá? Então, resumindo a questão de fábricas, revisar layout, segmentar funcionários e fazer mapeamento, portas abertas, limpeza especial 3 vezes por turno e limpeza das ferramentas 2 vezes por turno. Eu não queria estar me estendendo com relação a esse assunto, mas eu acho que é um assunto interessante. Esse plano da Fiesp aqui não é uma lei, não é um decreto, não é uma norma ainda, mas é um grupo que saiu na frente fazendo essa discussão. Então aí vocês me digam se isso realmente é viável. Depois eu vou trazer aqui outros segmentos, como a parte de hotelaria, a parte de restaurantes, comércios, mas a gente precisa começar a fazer uma reflexão profunda sobre isso, parar de focar só no medo, só no pânico, tentar buscar o remédio. Se o remédio existe, a gente tem que ter esperança que ele vai funcionar. Vamos esperar que países que ainda têm cientistas trabalhando, institutos de pesquisa sério, que estejam desenvolvendo a vacina, avancem com isso de uma forma mais rápida possível, que os nossos governos, além da questão da primeira medida de isolamento social, também estejam preocupados com a saúde econômica das pessoas, porque
sem dinheiro nada funciona, né? Isso é uma realidade. Então, e a gente precisa ter essa perspectiva de quando é que tudo isso vai voltar. Né? Quando é que tudo isso que eu me refiro, quando é que a nossa vida normal vai voltar? Talvez não tenha uma vida normal. Eu, particularmente, não vejo um mundo do futuro, todo mundo usando máscara, todo mundo usando coisas por causa de um vírus. Eu realmente não vejo. E também não sei como é que é a solução, porque hoje nós temos empresários que já fecharam as portas e demitiram seus funcionários. Nós temos pessoas que já estão com a metade dos salários reduzidos aí. Nós temos pessoas que já tiveram parentes mortos e também já tivemos pessoas que já estavam, nós temos pessoas que já estavam desempregadas, né, há muito tempo. Então o cara já estava desempregado, procurando um emprego, se encontra numa situação dessa de pandemia, isolamento social, né, não pode divulgar o que ele faz, conteúdo nenhum, não tem como entregar um currículo, não tem como fazer um curso de capacitação presencial. E agora com esse volume de outros desempregados que vieram ao mercado, né, o mercado de trabalho também tem a questão de todos os informais. Então nós temos uma equação muito interessante para se refletir, até mesmo para as pessoas que têm estabilidade, que ainda têm estabilidade econômica, como por exemplo os servidores públicos, né, que a pessoa tem a certeza que vai receber no final do mês, mas sem arrecadação, não tem como pagar a folha, né? É uma folha muito cara, muito onerosa, ela só funciona se tiver tudo funcionando e arrecadando impostos. Então, é um cenário bem interessante, né? É um cenário bem interessante eu particularmente acho muito complexo encontrar uma solução tão rápida, né? E ao mesmo tempo, uma pessoa com 3 dias sem comida em casa, ela já está tendo desmaios, né? Então não temos semanas e meses para refletir, né? Exceto países muito ricos que conseguem ainda segurar um pouco por alguns meses a população em casa mandando pagamentos. Isso tem acontecido, né? Mas é uma realidade que ela precisa ser resolvida imediatamente. Imediatamente nós temos que ter uma postura mais inteligente sobre isso, mais corajosa sobre essa questão do vírus. Obviamente, seguir todas as orientações, que também, por outro lado, é desesperador, porque a gente vê um problema no Brasil inteiro, né? Praticamente todos os estados com denúncias de corrupções terríveis em função dessa doença. Então, você quer acreditar em alguém, mas não sabe quem acreditar. Então, nós devemos estar unidos, né? Devemos fazer uma reflexão muito mais profunda sobre se é possível isolar, se é possível conter, se é possível reabrir, se é possível utilizar um remédio, né? Mas nós não podemos viver com medo. E a humanidade ela já passou por períodos glaciais, né? De ter tempestades de centenas de anos de neve. Então, e nós sobrevivemos a isso, né? Eu acho que a coisa mais legal, falando de uma forma muito crítica, é que isso está acontecendo no mundo todo e não apenas no Brasil, né? Então o mundo todo está fazendo essa reflexão e eu acho que vai ter um salto quântico aí. Eu acho que nós vamos dar um salto com relação à civilização, mas é preciso ter coragem para saltar. Até lá.